Senhor, meu Deus, meu Pai, que através desse encontro de mulheres, muitas mulheres estão sendo fortalecidas. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, visitar os nossos lares, repreender todo o mal e nos dar a vitória. Em nome de Jesus, e as palmas aplaudem o Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quem veio tomar posse de uma palavra de direcionamento nessa noite? Irmãs, se vocês vieram ver a Ana ficou lá fora. A partir do momento que eu entrei dentro dessa igreja, eu falei: Senhor, que diminua eu, Pai, que o Senhor cresça em mim. Se você veio para ver a minha vida, ver que roupa eu vim, eu sinto muito em te frustrar nesta noite. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ela se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 49. Aleluias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção de um pai para um filho. E aí eu vou entrar na palavra de José. E a palavra do Senhor nos diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Versículo 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, e o mais valente em alteza e o mais excelente em poder. E eu vou parar lá no versículo 22. Coloca aí para mim, Tati. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre os muros. Aleluias. Eu quero trazer aqui, irmãos, para vocês que existia um costume na época onde o patriarca da família, quando ele está prestes a morrer, ele chama os seus filhos e libera uma palavra de direcionamento, uma palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos. Tal palavra essa não é só uma palavra que vem do coração do pai. A palavra que Jacó liberou sobre a vida dos seus filhos era uma palavra segundo as suas características pessoais, segundo as suas características espirituais. E nesta noite, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Muitas das vezes nós viemos num culto como esse, numa sexta-feira como essa, muitas de cansaço, muitas vieram dos seus trabalhos. A minha mãe veio direto do trabalho, chegou cansada, eu pensei, está só pela graça, né? Ela tô. Só que nessa noite, queridas, eu quero já te dizer, se despeça dessa armadura que você colocou nessa noite, porque o teu pai te conhece. Aleluias, você pode estar sorrindo aqui, você pode estar glorificando aqui, e este é o momento de você glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero te alertar, o teu pai te conhece. O teu pai te conhece. Aleluias. E eu vou falar um pouco. Nós sabemos também que os filhos de Jacó, eles são a descendência da tribo de Israel. Rubem, Jacó critica Rubem por sua instabilidade e impulsividade. Nós bem sabemos que o herdeiro quem tinha por herança a primogenitura era Rubem. Só que Rubem profana a casa do seu pai. Ele profana o leito do seu pai. Então eu quero te alertar, querida. Não é porque você tem direito à herança que você vai permanecer. Tome cuidado. Simeão e Levi, Jacó repreende Simeão e Levi por sua violência e crueldade, especialmente no caso de Siquém. Eu vou falar logo de José, queridas. Jacó, ele fala: você é um ramo frutífero jugado a uma fonte, e os seus ramos sobressaem sobre os muros. Bem sabemos que a história de José, ela é repleta de muros. Só que nesta noite,
esse muro que tem te aprisionado, essa paralisia espiritual, ela vai cair por terra. E se não cair, o poder da palavra, ela diz, ela te direciona, que você vai sobressair sobre esses muros. Vejamos o que a Bíblia nos diz acerca da história de José. Quais são os muros que José começa a romper? O primeiro muro que José rompe é o muro da precipitação. Israel, a palavra nos diz, irmãos, que em Gênesis 37, Israel amava Jacó mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez ele uma túnica de várias cores. Vendo, pois, ele, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso aborreciam-se mais ainda. Aqui a palavra, ela nos alerta que Deus, ele não deu um sonho para José com um propósito de falar: ei José, seus irmãos curvarão-se perante a você. Deus deu um sonho para José e não falou: ei José, conte os seus sonhos para o seu irmão. Aleluias. O sonho de José, Deus estava revelando para ele que apesar do caminho espinhoso que ele enfrentaria, Deus seria com ele. E nessa noite, irmãs, tome cuidado. Tome cuidado. A palavra nos diz que nós somos herdeiros de tudo quanto o céu tem para nós. Só que muitas das vezes a gente fala demais. Irmãs, eu já sofri demais, porque Deus me dava coisas e nem sequer se concretizavam, e eu abria a minha boca, e eu me frustrava. E quantas de vocês estão aqui nessa noite, que tem sonhos, Deus até revela, Deus até fala, mas a sua precipitação tem sido ruína na sua vida? Aleluias. Ei, mas eu quero te alertar também, que apesar da fruto de precipitação de José, Deus foi com ele. Assim a minha e a tua palavra diz, irmãs. O primeiro muro que José rompeu foi a precipitação. Abrir a boca no tempo que não era oportuno abrir. O segundo muro que José rompeu foi quando seus irmãos se ajuntaram e tramaram contra a vida dele. A Bíblia nos diz no seu capítulo 24, no seu verso 24, e tomaram-se e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. E José foi jogado na cova, irmão. Às vezes tem processos que nós passamos que Deus às vezes nem tem para nós. Mas em todos eles, José passou sobre a bênção do Senhor sobre a sua vida. José na casa de Potifar. José, ele foi escravizado. Não só armaram contra a vida dele, lançaram ele no poço, José foi ainda escravizado. Porém a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 39, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Perceba, irmãs, que independentemente do fruto da sua precipitação, do fruto das suas escolhas, o Senhor, Ele passa a ela com você em todas as situações, seja no poço, seja no calabouço, seja sendo escravizado, seja sendo caluniado. José rompeu todos os muros para viver o propósito do Senhor. Ei, e eu acho engraçado, né, que muitas das vezes, muitas pessoas que antecederam a esta palavra de hoje falaram sobre Jacó. A pastora Vanessa trouxe uma palavra sobre Jacó.
A Tati trouxe uma palavra de Jeremias, a bispa trouxe uma palavra de Jeremias, o pastor Marcelo trouxe uma palavra sobre o Getsemane. Nós somos guiados, irmãos, pela palavra que o Senhor nos direciona. Muitas das vezes nós queremos, levanta a mão, eu vou profetizar bênção, eu vou profetizar carro, eu vou profetizar que o seu celeiro será farto. Mas a minha e a tua palavra nos diz, querido, que nós somos herdeiros. E o que é ser herdeiro? Ser herdeiro é se apropriar do que a palavra te diz que você é. Não é o que a sua irmã diz que você é, não é o que a sua família diz que você é. A palavra de direcionamento é o que a palavra diz que eu sou. Quais são os pensamentos que a palavra diz que eu tenho? A minha e a tua Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são pensamentos de paz e não de mal. Aleluias. Enfaticamente, eu vou repetir esses versos porque vocês vão começar a entender. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: vim a mim, servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer sobre mim. O terceiro muro que José rompe é o da calúnia. A mulher de Potifar levanta um falso contra ele. Só que José está direcionado sobre uma palavra. Ainda que o muro se levante, eu vou frutificar sobre ele. Aleluias. E bem sabemos que depois que a mulher de Potifar se levanta contra a vida de José, levantando o falso contra ele, José é levado para o cárcere. E lá no cárcere, a minha Bíblia tua diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro mor. Perceba que Deus não te isenta das consequências de nada, mas com todas elas Ele passa contigo. A Bíblia diz que o Senhor é com José, o Senhor passa com José, o Senhor abençoa José. Aleluias. Qual que tem sido aí, irmão, o muro? É o muro da incredulidade? É o muro da falta de esperança? Qual tem sido o muro que você tem levantado nessa noite? Reflita aí. No meu caso, irmão, os meus muros eram timidez, e olha eu aqui. Não é porque eu prego, não é o tanto que eu falo, não é o meu conhecimento, não é nada de que tem de mim, é tudo dele, é para ele. A glória é dele, o louvor é dele, a palavra é dele, e quem se encarrega de cumprir o que ele prometeu é ele. E mais uma vez veio a palavra do Senhor dizendo: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Viver a prosperidade do Senhor é fácil. Requer só duas coisas: obediência e renúncia. Irmãs, eu quero ilustrar aqui uma passagem. E aí eu quero que vocês interajam comigo. O que é renúncia? Eu perguntei para Deus: o que é, Pai, renúncia? Renunciar quando você não tem nada é fácil. Você está aqui num dia como hoje porque você não tem nada mais atrativo para fazer, é fácil. Sabe o que é renúncia? É quando você tem a melhor pesca da sua vida e Cristo olha para você e diz: abandona tudo aí e siga-me. É difícil. Então não mascare as suas vontades com: ah não, eu estou renunciando. Está renunciando o quê? Renunciar, queridos, é difícil. É difícil. Certa vez nós tivemos uma reunião com um pastor no nosso departamento ali da sonoplastia, e ele me disse assim:
Muitas das vezes eu quero sim pegar minha família, colocar no carro e ir viajar, ir passear. Mas eu sei o peso que é eu largar as mãos das coisas que Deus confiou na minha mão para viver o que eu quero. Isso é renúncia. Muitas das vezes o Senhor até delimita. Não é que você não está vivendo o que você é para viver. É que o Senhor sabe que se Ele te der o que você espera, nem aqui você está. Aleluias. E a vida do crente, irmão, ela é uma constante renúncia. Você poder ter condições financeiras de viajar, ter um carro bom, ter uma conta bancária gorda e escolher estar na casa do Senhor, é uma renúncia. É que muitas das vezes a gente cai na eu mereço. Cuidado. Se Deus te desse o que nós merecemos, nem aqui estaríamos. Você não merece nada. É a graça dele que é sobre a sua vida. Eu não mereço nada. Aleluias. E toda promessa, querido, ela passa por fases. Tem a fase da preparação, tem a fase do amadurecimento e tem a fase do esquecimento. José foi esquecido. Deus, o carcereiro e o padeiro de Faraó tiveram sonhos. E chamam José e falam assim: olha, eu tive esse sonho. E o padeiro fala: olha, eu tive este outro sonho. E por misericórdia, o Senhor usa José e interpreta os sonhos de cada um. Um é restituído daquilo que perdeu e o outro morreu. E a minha e a tua palavra diz que o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Perceba que até o esquecimento se faz necessário. Irmão, pense comigo, se existem 2 cargos de poder naquela época no Egito, era do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu, qual é o cargo que tem disponível, igreja? É de padeiro. Só que o sonho de José era qual, querido? Olha, o meu moço se põe de pé e os seus se prostram a mim. Até o esquecimento, o que parece esquecimento de Deus na sua vida não é preparação. Não te apresses em pegar qualquer coisa, em acertar qualquer coisa. Se existe uma palavra sobre a sua vida, creia. Ei, a minha e a tua palavra diz que Deus trabalha para quem neles espere. Ele não trabalha para quem precisa. Ele não trabalha para quem grita. Ele não trabalha para quem questiona. Ele trabalha para quem nele espera. E você tem esperado? Ah, Senhor, eu tenho esperado mais de 10 anos. Espera. Espera, porque o esquecimento do Senhor é necessário. Se o copeiro tivesse se lembrado de José, ele tinha sido padeiro e não governador. Aleluias. E a minha e a tua palavra nos diz, no capítulo 41, e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouvis um sonho, o interpreta. Perceba que lá no princípio, José falou do sonho dele para os irmãos dele mesmo. Não tinha um propósito. Mas aqui, depois de todos os muros rompidos, depois de todos os processos passados, José reconhece o que? O propósito. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta à paz a Faraó. Ei, querida, eu já quero te informar
Se você não entender o propósito do Senhor na sua vida, você não vai viver milagres. Quando se trata de você, da sua casa, se não tem propósito, não acontece. José, ele reconhece: olha, o sonho eu até interpreto, mas não é de mim não, vem dele. Vem dele, vem do alto. Quantas de nós, queridas, estamos aqui num culto como esse, esquecendo do sonho que Deus já liberou nas nossas vidas, esquecendo das promessas que Deus fez nas nossas vidas. Ei, eu vim como boca de Deus essa noite para te dizer: ainda que morra, se tem propósito, Deus é capaz de ressuscitar. Ainda que doa, se tem propósito, Deus é capaz de curar. Ainda que não exista, se tem propósito, Ele traz a existência. O problema é que você está tão acostumado a se lamentar, a chorar. Você não tem um posicionamento perante a palavra. A todo tempo, um profeta tem que se levantar e te lembrar os sonhos de Deus sobre a sua vida. A tempo todo, querido, lá no princípio Ele deu uma palavra: a árvore frutifica. Até hoje as árvores frutificam. Ele deu uma palavra: ó mar, o teu limite é até aqui. E tirando as consequências dos desastres naturais que nós mesmos provocando, o mar se limita a ir até ali. Mas chega no homem a falta de confiança em Deus. A todo tempo ele tem que dizer: olha, igreja, você está sofrendo, mas eu sou contigo. Ei, você é precipitado, mas eu sou fiel. Você já lançou sentenças sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ei, mas a minha palavra e a tua diz que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não se passará. Chega no homem, ele tem que ficar lembrando, Beth. Chega no homem, ele tem que ficar reafirmando todo o tempo: olha, você é um ramo frutífero. Olha, a tua casa é abençoada. Olha, a tua casa será conhecida como casa de oração. Olha, a teus filhos são meus. Todo o tempo o Senhor tem que estar te lembrando. Sabe por quê? Porque você não se apropria do que a palavra diz que você é, do que a palavra diz quem você é, do que a palavra diz o que você vai viver. A gente está tão acostumado com levanta a mão que eu vou profetizar, e é bom. A palavra, olha que interessante, eu achei na Bíblia, falei: meu Deus. Eita, a Tati está aqui embaixo. E primeiro eu vou ler, irmãs, para não tomar o tempo. Em 1 Coríntios 14, no verso de número 3, a palavra nos diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O problema é que a gente só quer o Deus que edifica, o Deus que corrige, o Deus que exorta, a gente deixa de lado. Você vê o nível de glória que sobe. O nível de palavra, nós esperamos tanto. Ah, Senhor, levanta a mão que eu vou profetizar que você vai receber uma quantia enorme em dinheiro. Levanta a mão que eu vou profetizar que você vai ser próspero, que abundantes serão os seus celeiros. Mas se eu falar, levanta a mão e recebe a exortação do Senhor, quem levanta? Eu levanto, eu sou a primeira. Porque a minha, a tua palavra diz que o Pai corrige a quem Ele. Então, parabéns, você é a amada do teu Pai. Aleluia. E trazendo o contexto da história da vida de José, queridos. José, ele foi
vendido, ele foi escravizado, ele foi encarcerado, mas em todo, ele foi caluniado, mas em todo o tempo, Deus estava com ele. Ei, eu quero te dizer, não importa a situação adversa que ficou lá na tua casa, que ficou no teu trabalho, que ficou nos teus filhos, que ficou com o teu marido, até você pode ter se precipitado em falar demais, em abrir a boca demais, mas nessa noite, Deus vem aqui para te dizer, eu estou contigo. Aleluias. Vamos voltar lá para Gênesis. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre os muros. José rompeu muros. E você essa noite vai romper o seu muro? Você vai começar a frutificar em Deus? José aqui, ele está sendo considerado como um ramo. E ramo é um pedaço de algo, pertence a algo. Que nessa noite nós possamos ser ramos inseridos em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a videira verdadeira. Se você estiver inserida nele, igreja, você vai frutificar. Se existem muros, a palavra é capaz de passar por cima destes muros. E existe uma palavra de direcionamento. José direcionou a sua casa. José chamou os seus filhos e falou: olha, tu não recebe isso por causa disso. Ei, olha, José, tu vai frutificar. Qual é o nível de palavra que tem saído lá da sua casa? O que você tem dito para os teus? Todas as vezes, amados irmãos, que na minha adolescência, embora eu nasci num lar cristão, a minha mãe, ela sempre nos exortava dizendo: olha, se você não falar com o teu pastor, eu falo. Não é, Pri? Minha prima está aqui, ó, é pastora, viu? Está ali quietinha, mas é pastora. Ei, se você não se entregar para o teu pastor, eu te entrego. O problema é que você é profeta só aqui dentro. Lá na tua casa você não é profeta, não. Lá na tua casa o inimigo tem falado mais alto. Lá na tua casa você não tem coragem de confrontar os teus. Só que nessa noite, você vai viver o que a palavra diz ao teu respeito. Você vai começar a estender as suas mãos sobre o seu lar e abençoar. Aonde você liberava palavras de maldição, você vai abençoar. Aonde tiver que ter conserto, Deus vai te levantar. Deus já te deu o espírito de autoridade. Use. Ei, irmão, a minha mãe foi o maior confrontador das nossas vidas. E eu agradeço a ela porque isso formou o meu caráter. Ei, o Espírito Santo, ele se aperfeiçoa sim. Mas ele se aperfeiçoa em quem dá liberdade, amém? Não adianta, querido, você delimitar, ó, você vem até aqui. Não. Ele quer ter o governo de tudo quanto é teu. Ele quer ter o governo da tua casa, dos teus filhos, das tuas finanças, dos teus sonhos. O problema é que a gente põe a mão e tira a mão. Não, Senhor, misericórdia, não faz isso não. E se o Senhor quiser fazer? Não, Senhor, trata com ele não. E se o Senhor quiser tratar? A minha e a tua palavra diz, amados,
Se existe propósito até de dentre os mortos, Ele faz ressuscitar. O problema é que nós não confiamos em Deus. Nós queremos agir do nosso jeito, da nossa forma, na força do nosso braço, do nosso entendimento. O nosso entendimento é pequeno demais, é limitado demais, queridos. Se você entregou na mão do Senhor, espera. Deus trabalha para quem nele espera. Tem gente aqui que fala, não aguento mais esperar. Aguenta só, tem uma pastora, logo no comecinho do nosso chamado, pastora Elza. Espera só mais um pouquinho de tempo. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque o que eu tenho para você não é uma vaga de padeiro. Você vai governar, José. José, o que eu te dei vai salvar nações de fome, José. Não aceite qualquer coisa, querido. Comece a viver o que a palavra diz ao teu respeito. Meu Deus, como o relógio voa, Jesus. Segura o relógio, Pai. E o que a palavra diz ao nosso respeito, queridos? Tati, abre para mim, por favor, o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 13. Pode apagar a luz, irmã. O horário já se foi. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus Cristo, e que para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Olha que forte isso. Ei, a bênção, a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó repousa sobre a sua vida. Repousa sobre a sua casa. Cristo se fez maldito para que hoje você pudesse estar aqui glorificando o nome do Senhor. Não é eu que digo, é a palavra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, por Jesus Cristo, e que para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. O problema é que a nossa alma está gritando demais. O Espírito está do seu lado, falando: não vai, não faz, não põe a mão, não fala. E você está fazendo totalmente contrário o que o Espírito tem dizido. Oh Deus, oh glória. A doutora ficou lá fora. Aqui é a Ana, serva do Deus vivo, profeta de Jesus, aleluias. Tati, para fechar, abre o verso 29, por favor. Repita comigo, igreja. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Oh, papai, Senhor, Pai, nós somos herdeiros. Senhor, nós não somos bastardos. Senhor, nós somos filhos. Senhor, nós herdamos as promessas que foi feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Comece a se comportar como filho. Você não tem um pai bastardo. Você é filho, você é herdeiro. Quantos aqui vão se comportar como herdeiras? Senhor, papai, Senhor, eu encerro, Pai, a tua palavra, Deus.
Senhor, e eu profetizo sobre a vida das tuas filhas, Senhor Pai, que elas são herdeiras, Senhor, elas são herdeiras do céu, elas são herdeiras da autoridade, Senhor, elas detêm do teu Espírito, Pai. Senhor, elas vão se levantar, Senhor. Senhor, elas vão frutificar, Senhor. Ainda que existam muros, Espírito Santo, elas vão passar sobre os muros. Senhor, ainda que exista, Pai, frutos de precipitação, a tua palavra é fiel, é eficaz, é verdadeira. Senhor, elas vão frutificar, papai. Senhor, não é a Ana que diz, Senhor, é a tua palavra. Senhor, e a tua palavra tem sido lâmpada para os meus pés. Senhor,